Gente, o caso de hoje é bem delicado e traz a triste história de um trabalhador de Manaus de apenas 35 anos que teve sua vida completamente transformada por um acidente de trabalho. Devido às empresas não prestarem nenhum auxílio a esse trabalhador, o jeito foi entrar com processo contra elas. Aqui eu vou te explicar o que ele ganhou de indenização na justiça e falar das consequências de não ter contratado um advogado especialista em acidente de trabalho. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Ivan, eu sou advogado e sócio aqui no MDN Advocacia. Aqui no nosso canal a gente publica vídeos novos toda semana. São vídeos como este que você está vendo, simples, mas com muita informação. Então, se você está gostando desse conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, não perde tempo. Se inscreve e ativa as notificações. Agora, continuando aqui. Tudo aconteceu no dia 13 de abril de 2016, quando o auxiliar eletricista e sua equipe foram designados para realizar uma tarefa que parecia ser simples: a poda de árvores próximo à rede elétrica, num bairro de Cachoeirinha, em Manaus. Ocorre que nesse dia chovia bastante, dificultando todo o trabalho da equipe. O supervisor da equipe, sem avaliar os possíveis riscos, ordenou ao trabalhador que subisse numa escada e retirasse o galho que estava sob a linha de energia. Por receio de ir ao encontro às ordens do seu chefe, o auxiliar eletricista acatou a ordem. E o pior aconteceu. Ele foi atingido por uma descarga elétrica e caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros. Após ser socorrido, esse trabalhador permaneceu internado por quase um mês, onde foram realizados vários exames e cirurgias. Infelizmente, a notícia não foi boa. O diagnóstico médico foi de traumatismo raquimedular. Em outras palavras, ele ficou paraplégico, perdeu todo o movimento das pernas. Esse trágico acidente revelou falhas graves no ambiente de trabalho e na segurança oferecido pelas empresas responsáveis. E falando em empresas, nesse caso temos duas empresas responsáveis por esse trágico acidente. A primeira empresa, a que contratou o trabalhador, e a segunda empresa era a qual o trabalhador prestava serviços. E acreditem, apesar da condição financeira das empresas, elas não deram suporte nenhum a esse pai de família, que agora dependia dos cuidados dos seus familiares para seguir sua vida. Diante de todo esse sofrimento, esse trabalhador buscou a ajuda de um advogado, que entrou com ação trabalhista pedindo indenizações por danos morais e materiais, sob a alegação de negligência por parte das empresas. Ele argumentou que o trabalhador não foi treinado adequadamente para realizar aquele tipo de trabalho e que o ambiente não estava devidamente supervisionado ou seguro. Em defesa, as empresas, empregadora direta e a tomadora de serviços, apresentaram suas defesas. A primeira empresa alegou que o acidente foi causado por culpa exclusiva do trabalhador, que teria desobedecido ordens de segurança. Gente, vocês vão escutar eu repetir essa mesma historinha aqui várias vezes. A empresa, quando descumpre uma norma de segurança, coloca a culpa no funcionário. E é aquilo que eu sempre digo para os nossos clientes: empresa que economiza em segurança tem que gastar indenização. Mas continuando aqui, a segunda empresa, que era a qual o auxiliar eletricista prestava serviços, afirmou que não tinha responsabilidade direta, sendo apenas a contratante dos serviços. Ou seja, ambos negaram negligência e tentaram reduzir os valores pedidos nas indenizações. O juiz, diante de todo esse cenário, marcou uma perícia médica, onde esse trabalhador foi avaliado por um médico da confiança do juiz. Não demorou muito e o resultado você já deve imaginar, né? A médica perita concluiu que o trabalhador estava paraplégico e que não tinha mais condições de exercer outras profissões da sua área de atuação. Aqui eu mostro um breve trecho da conclusão do laudo pericial. Após a perita juntar o laudo médico num processo, o juiz decidiu da seguinte forma: reconheceu que o acidente ocorreu devido à falta de fiscalização e treinamento adequado. A primeira empresa foi condenada a pagar R$100 mil por danos morais e mais R$100 mil por danos materiais, além de verbas rescisórias. Essa empresa era a qual o trabalhador tinha sua carteira assinada. Já a segunda empresa, que era onde o trabalhador prestava serviços, foi condenada subsidiariamente com base na culpa em vigilando, ou seja, pela falta de supervisão no serviço daquele funcionário. As empresas insatisfeitas com a decisão recorreram ao Tribunal Regional da 11ª Região. No entanto, a decisão foi mantida. O TRT afirmou que ambas as empresas tinham responsabilidade no caso, uma por negligência direta e outra por falta de fiscalização. Os valores das indenizações também foram considerados proporcionais à gravidade do caso. E falando em indenizações, daqui a pouco eu vou te contar algo importante, que eu acho que poderia ter sido pedido na ação desse trabalhador. Aí, continuando aqui, ainda inconformada, a segunda empresa, no caso aqui o trabalhador prestava serviços, levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Infelizmente,
Em junho de 2019, esse pai de família que aguardava o desfecho desse processo há quase 4 anos veio a falecer e foi substituído no processo por seus filhos. Contudo, o recurso da segunda empresa foi rejeitado por falhas na argumentação jurídica. Com isso, ficou mantida a decisão de segunda instância, além da aplicação de uma multa de 2% sobre o valor da causa. Após a atualização dos valores, foi realizado um acordo entre as partes no valor total de R$ 272.330. O caso se encerrou com total responsabilidade das empresas confirmada. Gente, lembra que eu falei lá no começo do vídeo sobre as consequências desse trabalhador não ter contratado um advogado especialista em acidentes de trabalho? Nesse caso, apesar da boa vontade do advogado em querer ajudar, algumas indenizações não foram pedidas no processo desse trabalhador, como indenização por danos estéticos, indenização por danos existenciais, indenização por lucros cessantes. E olha, processos envolvendo acidentes de trabalho são bem complexos e não é todo advogado que sabe atuar em casos assim. Mas tem um problema, a maioria dos advogados não vai te dizer isso. Aí já viu o problema, né? Eu tô te falando isso para você ter em mente que deve pesquisar muito antes de contratar um advogado para te defender. Marque 1, 2, 10 consultas com advogados diferentes e não contrate ninguém enquanto não estiver 100% seguro de que aquele é o melhor advogado para o seu caso. Lembre-se de uma coisa, o erro de um servidor da justiça, do perito ou até mesmo do juiz pode ser corrigido através de recursos. Agora deixa eu te dizer, o erro do seu advogado dificilmente vai ser reversível. O erro do seu advogado pode colocar todos os seus direitos em risco e pior, dificilmente dá para voltar atrás. Então não dá bobeira com isso. Se você não tem ideia de como contratar um advogado, de como escolher um bom profissional, confere esse vídeo aqui. Lá eu te mostro tudo que você precisa saber para escolher um ótimo advogado para o seu caso. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.